Deuteronômio 6, 1 a 9. Nós vamos dar um destaque nesta pregação para os versículos 4 a 9, mas vamos ler o texto todo para nos contextualizarmos acerca desse tema, que de certa maneira é também uma continuação do que estamos falando aos domingos, que trata da felicidade do cristão, do prazer cristão e como encontrarmos essa paz, esta alegria em meio a circunstâncias difíceis e a um mundo difícil. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. São estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida, vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenha o cuidado de cumprir estes mandamentos, para que tudo lhes corra bem, e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal à sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Amém? Vamos, irmãos, juntos, como fizemos nos últimos cultos, ler juntos, repetir, então ler todos em voz alta, o versículo 4 e o versículo 5. Vamos juntos? Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Amém? Foi meio descontrolada e desgovernada essa leitura juntas, né? Então vamos ler todos juntos, vamos ler primeiro só os homens, ok? O versículo 4 e 5. Aí, para a gente ler na mesma tradução, você pode acompanhar aqui na projeção. Vamos lá, os homens. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração e com toda a sua força. As mulheres, versículos 4 e 5. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, amém. Vamos orar. Senhor Deus, esta é a tua palavra. Senhor, nós queremos, como diz aqui a tua palavra, te ouvir nessa manhã. Queremos te escutar, não só com os nossos ouvidos, mas queremos te escutar com o nosso coração. Portanto, visita-nos, portanto, fala conosco, portanto, nos faz submissos, humildes à tua voz e à tua presença nesse lugar. Nós confessamos, nós reconhecemos o quanto precisamos do Senhor, da tua palavra e de te obedecer. Precisamos disso porque foi para isso que o Senhor nos fez, para te conhecer mais, para desfrutarmos da tua presença. Precisamos ouvir a tua voz para sermos felizes, para sermos abençoados, para sermos bem-aventurados. Portanto, nos ajude que a tua palavra
ela nos constranja, ela nos ensine, ela nos console, ela nos exorte para a glória do teu nome. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse é um dos textos mais importantes para os judeus até o dia de hoje. Os judeus, eles decoram boa parte das Escrituras, mas em especial esses versículos 4 e 5, como nós recitamos aqui. Assim como no Novo Testamento, o texto de João 3,16, talvez seja para nós cristãos um dos primeiros que nós memorizamos, né, quando já crescemos num ambiente cristão, os judeus também têm esse texto de Deuteronômio 4, 6, por hábito, por tradição, memorizá-lo. Esse livro, o livro de Deuteronômio, ele é a repetição da lei. Ele significa, inclusive, segunda lei. Deutero significa segundo e nomos, lei. Esse texto aqui que nós lemos, o contexto era que Moisés estava de frente para o povo. Nós sabemos que o povo saiu do Egito, o povo havia sido escravizado por alguns anos, cerca de 400 anos ali, como mão de obra do Egito, e Deus envia Moisés, liberta aquele povo, e o povo sai do Egito, e ele chega na terra prometida. Ele chega ali cerca de quanto tempo depois? 40 dias depois que saem do Egito. Eles estão na entrada ali, no leito do Rio Jordão, prontos para entrar na terra prometida. Mas o que acontece é que eles chegam na entrada da terra, eles enviam alguns espias, não é? Eles escolhem 12 homens, um representante de cada tribo, e eles o enviam ali para conhecer a terra, para se organizarem para a batalha, para tomar aquela terra. E eles ficam ali também alguns dias, cerca de 40 dias, e eles retornam, esses 12 homens. Eles retornam e contam para o povo. De fato, se comprovava aquilo que Deus havia falado, aquela terra era maravilhosa. Aquela, de fato, era uma terra que manava leite e mel, era uma terra que tudo frutificava, era uma terra linda. Só que isso não foi suficiente para motivar os judeus, porque eles também contaram que os homens ali eram guerreiros, eram homens fortes, saudáveis, eram gigantes, e então eles jamais poderiam derrotá-los. E eles voltam com aquela notícia, daqueles 12, 10 homens dão essas duas notícias, desanimam o povo. E o povo é contaminado com aquela incredulidade. E eles começam a murmurar, e eles até dizem: olha, por que Deus não nos deixou morrer nesse deserto, ou não nos deixou lá no Egito? Era melhor do que morrer aqui, à espada desses homens. E esses homens ali, eles ficam tão incrédulos, eles tiram toda a sua confiança, eles não depositam a sua confiança em Deus, no Deus que eles haviam visto, que fez sinais, prodígios, maravilhas para tirá-los da terra do Egito. Aqueles homens, eles viram as 10 pragas que Deus havia enviado no Egito. Eles viram como Deus abriu o Mar Vermelho. Eles viram como Deus estava cuidando deles naquela peregrinação, mas não foi suficiente para que eles confiassem em Deus. E aí Deus, irmãos, na sua ira, Deus, percebendo que aquele povo não mais confiava nele, Deus disciplina aquele povo, e Deus os proíbe de entrar na terra, e manda com que eles vagassem, peregrinassem no deserto. É aí que tem, então, os 40 anos de peregrinação no deserto. Até que toda aquela geração de incrédulo morresse e entrasse na terra prometida somente os filhos daquele povo. E o livro de Deuteronômio, então, é exatamente esse segundo momento, quando, depois dos 40 anos, eles estão de volta ali para entrar na terra, e Moisés dá alguns conselhos importantíssimos para aqueles homens, mulheres, para todo aquele povo. Porque eles precisavam
se lembrar de coisas importantes, eles precisavam recolocar a sua confiança em Deus, eles precisavam se lembrar de quem é Deus, eles precisavam saber disso tudo para que eles tivessem uma vida boa na terra a qual Deus lhes havia prometido. Para que eles fossem, que é o tema que estamos trabalhando nos últimos domingos, para que eles fossem felizes, para que eles tivessem paz, para que tudo lhes fosse bem, para que desse tudo certo na vida que agora eles teriam, na terra que Deus havia prometido para eles. Portanto, Deuteronômio é Moisés falando para o povo tudo aquilo que tinha acontecido com eles, lembrando aquela nova geração de quem era o Deus deles e como eles deviam se relacionar com esse Deus, para que no final das contas eles fossem plenos, eles fossem felizes, eles fossem uma nação bem-aventurada. Então, Moisés, ele fala estas palavras, que são um chamado à renovação da aliança. Deus tinha uma aliança com seu povo, Deus ainda tem uma aliança com seu povo, com a sua igreja. Deus não nos desampara, Deus não nos abandona, assim como Deus não abandonou, desamparou o seu povo no Egito e em nenhum momento da história. As palavras de Moisés aqui são um chamado a uma obediência e uma obediência de amor. E no fim das contas, é disso também que depende a nossa felicidade, que depende o nosso bem-estar, amar a Deus e obedecê-lo. Ouvir a voz de Deus, conhecer a Deus, amar a Deus, obedecer a Deus. E, irmãos, o contrário disso tudo, o não ouvir a Deus, e nós vamos ver hoje que ouvir a Deus é, como eu disse, amá-lo e obedecê-lo. O não ouvir a Deus é justamente o que causa o mal da humanidade. O não ouvir a Deus é justamente o que causa e cada vez causa mais sofrimento. Cada dia vemos mais confusão na mente das pessoas, mais confusão na mente das sociedades. Vemos mais tristeza e vemos mais tentativa de encher o coração de algum tipo de alegria, que são falsas alegrias, que as pessoas justamente buscam, porque pararam de ouvir a Deus. E sempre foi assim. Desde o Éden, o homem parou de ouvir e entenda, porque isso é de grande importância. Ouvir a Deus significa obedecê-lo. Então, desde o Éden, o homem parou de ouvir a Deus. O homem desobedeceu a Deus. E assim, o homem começou a colher as consequências de não ouvir a Deus. Mas então, de volta ao texto principal, a partir do versículo 4, vejam, no versículo 3 também, nós temos uma palavra. Vejam, Deuteronômio 6, 3. Portanto, escute, Israel. E no versículo 4, escute, Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Escute, Israel. Deus esperava que o povo parasse para ouvi-lo. Nós falamos muito sobre isso no domingo passado, sobre a disciplina da meditação bíblica. Tem alguém aqui que praticou a meditação nos termos que nós falamos na semana passada? Alguém? Parar para ouvir a Deus, parar para meditar em sua palavra. Irmãos, esta palavra Shema, como está aqui na projeção, era o que Deus estava falando através de Moisés para o povo. Não era apenas um ouvir com os ouvidos, não era apenas a captação de sons, mas era um ouvir com o coração. Era um ouvir de forma que aquilo que foi ouvido ficasse gravado, tatuado em um lugar que não poderia ser mais esquecido, que é justamente o coração, a alma humana. Irmãos, Deus está falando. Deus sempre esteve falando. Deus fala com o seu povo. Veja, escute, povo.
Escute Israel, escute igreja, escute Lagoinha Riacho, ouça a voz de Deus. Irmãos, o que nós precisamos saber é que Deus está falando, mas Deus não compete com outras vozes para ser ouvido. Deus não fala, ou nós não ouvimos a Deus quando há muito barulho, quando há muito ruído, e não somente um ruído externo, um barulho externo, mas quando nós não paramos para ouvi-lo, nós não o escutaremos. Ou nós ouvimos a Deus, ou nós ouvimos outras vozes, mas nós estamos sempre ouvindo alguma coisa, não apenas com os ouvidos, mas permitindo que entre em nossos corações. Ou nós verdadeiramente paramos para ouvir a Deus, e era o que Moisés queria que o povo entendesse: ouça, ó Israel, vocês estão prontos, prestes a entrar na terra prometida. Se lembre, Israel, de tudo que aconteceu com vocês. Se vocês não ouvirem estes conselhos, se vocês não ouvirem a voz de Deus, vocês vão fracassar mais uma vez. Vocês serão frustrados mais uma vez, vocês serão derrotados mais uma vez, vocês encontrarão tristeza, vocês serão disciplinados, e no final das contas, foi exatamente isso que aconteceu. O povo entrou na terra prometida, mas com o tempo ele foi parando de ouvir a Deus, e um grande sofrimento veio novamente para o povo de Israel. Irmãos, ou nós paramos para ouvir a Deus, ou nós nos contentamos com uma vida sem a voz de Deus. Ou nós realmente escolhemos em um momento da nossa vida, e que esse momento seja hoje, se ele ainda não aconteceu na sua vida, verdadeiramente escutar a Deus, amá-lo, obedecê-lo e se compromissar a fazer isso todos os dias da sua vida. Ou você se propõe a fazer isso, ou você terá uma vida infeliz. Uma vida que você pode encontrar algum tipo de satisfação em coisas, em circunstâncias, em momentos da sua existência, mas você não encontrará a paz que excede todo entendimento, porque essa paz só tem aquele que ouve a voz de Deus. Vejam, Deus diz a partir de Moisés: escute Israel. O povo de Deus é chamado a escutar. Por isso, irmãos, nós falamos sobre meditação, que às vezes é importante nós até ouvirmos pouco, mas de verdade ouvirmos. Por isso que na meditação bíblica, na meditação cristã, nós ruminamos um determinado texto e olhamos para ele, mas nós o ouvimos, nós meditamos, nós deixamos aquelas palavras entrarem em nosso coração, encherem a nossa mente, ficarem memorizadas, para que elas façam sentido todos os dias da nossa vida. Nós precisamos parar, inclusive em Tiago capítulo 1, versículo 19 e 20, o escritor diz: vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Vejam, Deus espera que estejamos principalmente prontos a ouvi-los. Mas nós estamos querendo falar, não é? O povo, os 12 espias, quando retornaram do tempo que eles ficaram ali examinando a terra, eles queriam falar. Eles não queriam obedecer a Deus, que lhes havia dado a terra por herança, que havia prometido que eles conseguiriam entrar na terra, mas não, eles estavam irados, prontos para falar, prontos para despejar o seu murmúrio, a sua lamentação no povo, a sua incredulidade. E quantas vezes, a partir das circunstâncias difíceis da vida, nós estamos muito mais prontos a murmurar, a questionar, a descarregar no próprio Deus e também nas pessoas ao nosso redor a nossa incredulidade. Ah, que vida miserável!
Ah, que situações tão difíceis que não há saída, não há solução. E nós estamos sempre apenas falando quando Deus está pronto a falar. E nós deveríamos estar mais prontos a ouvir. Ele diz: escute Israel, escute povo meu, escute povo de Deus, o Senhor seu Deus. Vejam, irmãos, Deus tem uma aliança. Quando ele diz escute Israel, ele estava relembrando ao povo que ele era o Deus daquele povo. Nós vemos que em muitos momentos, por exemplo, no versículo 1 aí de Deuteronômio 6, nós vemos assim: são estes os mandamentos, os estatutos, os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da vida de vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos temam o Senhor, seu Deus. Há uma relação de posse, há uma relação de Deus ser o Deus daquele povo poder ouvir a voz de Deus e poder ouvir Deus dizendo: olha, temam o Senhor, não qualquer Deus, temam o Deus de vocês. Deus tem uma aliança com o povo, Deus tem um pacto com o povo, e a aliança que Deus tem com o povo é uma aliança inquebrável. Deus não rompe, Deus não quebra, Deus não abandona, Deus não se distancia virando as costas para sempre do seu povo. Inclusive, esta relação pactual de Deus com o seu povo, ela também é a base do casamento, da família. Paulo vai dizer lá em Efésios: ora, assim como o Jesus ama a sua igreja e se entregou por ela, maridos, amem a sua esposa. Deus espera que os casamentos sejam também uma expressão da relação inquebrável de Deus com o seu povo. Assim, o casamento é esta aliança. E entendam, Deus tem uma aliança com o seu povo. O povo pode chamar Deus de seu. Deus, o que Deus esperava, desejava, quis, o que Deus fez, foi organizar um povo para que ele governasse, para que ele pudesse ter aquele povo como sua herança, como sua parte. E, igualmente, o povo poder dizer: nós temos o nosso Deus. Eu tenho o meu Deus, e o meu Deus é o único Deus, não há outro Deus. Mas não apenas um conceito de muitos deuses ou apenas um Deus, mas o contexto de esse Deus é o Deus da minha vida, esse Deus é aquele que me governa, esse Deus é aquele que me entende, esse Deus, o Criador de todas as coisas, é o Deus que tem um relacionamento comigo, com o meu povo, com a minha família. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. É o único Senhor, e mais uma vez eu destaco, não no sentido de haver outro além dele, porque de fato não existem outros deuses, mas no sentido de que ele é tudo o que precisamos. Deus estava dizendo: Israel, povo meu, povo da minha aliança, povo com o qual eu tenho um compromisso, escute, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Olha, vocês não precisam de mais nada a não ser desse único Deus. Ele é o único capaz de preencher o coração de vocês. Ele é o único capaz de trazer a verdadeira alegria para vocês. Olha, você não precisa de Deus e de mais alguma coisa para ser feliz. Você não precisa de Deus e do emprego dos seus sonhos para ser feliz. Você não precisa, para ser pleno, de Deus e de uma esposa. Você não precisa de Deus e de um marido. Você não precisa de Deus e de alguma coisa. Ele é o único Deus, porque se todas as coisas nos faltarem, Ele não nos falta. Ele não nos falha, Ele não nos desampara. Se tudo vier a faltar, Ele não falta. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele é a única fonte,
de água para matar a sede da sua alma, do seu coração. Ele é o provedor. E você, povo de Deus, não precisa ficar dividido. Portanto, ame o Senhor seu Deus. E ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração. Ame o Senhor seu Deus com toda a sua força. Versículo 4, escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Se Ele é único, se Ele é indivisível, que o seu coração também não esteja dividido para outros falsos deuses, para outros falsos amores, para outras promessas que são falsas promessas de felicidade para a sua vida. Veja, povo de Israel, vocês estão prontos, preparados, está no momento de entrarem nessa terra. E aí há falsas doutrinas, aí há falsas possibilidades de alegria. As pessoas aí adoram falsos deuses, elas têm outras práticas. Vocês podem ser tentados a também praticar o que eles praticam, achando que com isso serão felizes, mas vocês não serão. Amem o Senhor seu Deus, que é o único Senhor. Não há outro como Ele, não há outra fonte que não Ele. Portanto, ame o Senhor. A aliança de Israel com o seu Deus, porque Deus em muitos momentos já tinha reafirmado a sua aliança com o povo, mas a aliança do povo para com Deus exigia um amor fiel demonstrado numa devoção só a Ele, numa obediência aos seus mandamentos. Irmãos, é preciso a gente pensar sobre o que seria ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração. Porque nós dizemos que amamos a Deus. Porque as pessoas, via de regra, dirão que amam a Deus. Porque qual dificuldade há em dizer que se ama a Deus? Mesmo aquele que não é muito religioso, ou aquele que é um cristão não praticante, seja de qualquer tradição, não é? Se ele acredita em Deus, por que não amá-lo? Mas o que é amar a Deus? Será que amar a Deus Deus imaginava que tivéssemos por Ele aquele sentimento romântico? Aquele sentimento apenas de um desejo? Ou aquele amor platônico? Né? Já viram nos filmes juvenis? Nas histórias, nas novelas, então, que às vezes há ali um jovem que conhece uma menina muito popular na escola. Aquela menina, para os filmes norte-americanos, que é a líder de torcida, a popular, aquela tão bonita. E aquele menino nunca a conheceu, aquele menino nunca falou com ela, mas ele acha que ele ama aquela mulher, que ela é a mulher da vida dele. Sabe, aquele amor distante, aquele amor platônico. Será que era isso que Deus estava falando para o seu povo? Olha, Deus está tão distante, você vai apenas admirá-lo de longe. Mas em muitas dessas histórias, esse menino conhece uma menina e começa a se relacionar com ela e percebe que essa outra menina não tão popular, ela se preocupa com ele, conversa com ele, se relaciona com ele. Então, ele vai dar muito mais valor a esse relacionamento do que aquele amor platônico. E começa a parecer mais com o que Deus espera do seu povo, um povo que se relaciona com Ele. Amar a Deus é conhecê-lo. Mas o que é também conhecer a Deus, se não se relacionar intimamente com Ele? A palavra para conhecer no Antigo Testamento é uma palavra que tem
que pode ser usada em vários contextos, vários significados. Por exemplo, quando em Gênesis, capítulo 4, versículo 1, na tradução Nova Almeida Atualizada, está assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Esta palavra ou essa expressão, teve relações com ela, no seu original é a palavra conheceu. Adão conheceu Eva. Em Juízes, capítulo 11, versículo 39, diz assim: Ao fim de 2 meses, ela voltou para seu pai, que lhe fez segundo o voto que tinha feito. Assim, ela nunca teve relações com homem algum. Esta mesma expressão, ter relações com homem algum, é a palavra iada, é a palavra conheceu, e ela nunca então conheceu nenhum homem. Uma expressão semelhante, embora não seja esta palavra, está lá em Gênesis 24, 67. Isaac a conduziu até a tenda de Sara, sua mãe. Ele tomou Rebeca e esta se tornou mulher dele. Ele a amou. E assim Isaac foi consolado depois da morte da sua mãe. Ali, naquela tenda, Isaac conheceu Sara. E o que é conhecer, né? É que eles ficaram conversando, conheceu Rebeca. Eles ficaram conversando sobre o passado, isso era o conhecer. Sabia que minha mãe tem uns parentes que são seu parente? Naquela tenda, era isso, conhecer? Mas fala, o que você gosta de fazer aí? Não, irmãos, eles se conheceram intimamente. Eles se deram um a conhecer ao outro. Eles se relacionaram profundamente, eles se amaram. E essa é a palavra para conhecer, ou o sentido de conhecer a Deus, é se entregar por inteiro a Ele. Ora, Deus nos conhece por inteiro. Ele sabe quem nós somos. Mas será que nós sabemos quem é o nosso Deus? O que Deus espera para que o conheçamos é que a gente deseje conhecer a Deus e que nós desejemos que Ele nos conheça por inteiro, nessa relação quase que matrimonial, conjugal, que você, ao se relacionar com o seu cônjuge, vai conhecendo Ele. Deus nos conhece mesmo sem que nós desejemos, não é verdade? Porque Ele é Deus, Ele sabe quem nós somos. Só que Deus espera que nós desejemos, Deus me conheça, Deus me sonde, Deus, olha, se o Senhor me conhecer verdadeiramente como o Senhor me conhece, o Senhor vai ver o quanto eu sou fraco, o quanto eu tenho pecado, o quanto eu já me desviei do Senhor, mas Deus, eu preciso que o Senhor me conheça, porque o Senhor é o único capaz de perdoar os meus pecados, de limpar o meu coração, de me fortalecer quando eu sou fraco. Deus, eu preciso do Senhor e eu quero te conhecer. Eu quero conhecer a tua força, eu quero conhecer a tua alegria, eu quero conhecer a tua provisão, eu quero te conhecer, conhecer a paz que só o Senhor dá. É isso que Deus espera. E quando Moisés estava dizendo, ele estava dizendo isso, olha, ame o Senhor, de tal maneira que vocês o desejem, de tal maneira que vocês se relacionem com Ele, de tal maneira que vocês coloquem a sua confiança nele, que vocês se entreguem somente a Ele. Que somente Ele seja o alvo do seu louvor, o alvo da sua adoração, o alvo principal da sua busca, dos seus interesses, que a sua vida esteja pautada em conhecer a Deus e viver segundo Ele espera que você viva. Então, num primeiro plano, numa primeira visão ou ideia, amar a Deus é se relacionar com Ele, é se entregar a Ele, é se abrir a Ele, é confiar que as suas palavras, que as palavras que você está ouvindo, porque veja, é assim que ele começa, ouve Israel.
A partir do momento que você verdadeiramente ouve a Deus, que você verdadeiramente entende quem Ele é o único que encaixa perfeitamente no seu coração, de modo a encher por completo o seu coração. Todas as outras coisas, os outros falsos deuses, os outros amores, não se encaixam perfeitamente no seu coração. Sobra um espaço. Ou entra forte demais a ponto de te oprimir. Mas Deus não, Ele é o encaixe perfeito. Aliás, é mais correto falarmos que nós precisamos ser amoldados a quem Deus é, não Ele a quem nós somos. E quanto mais nós somos parecidos com Ele, cheios dEle, mais plenos nós ficamos. Mas, de volta ao texto. Uma vez que ouvimos a Deus, entendemos que Ele é o único Deus, nós começamos a ser capacitados a amá-lo. E amá-lo é conhecê-lo, e amar é também obedecê-lo. Só é verdadeiramente pleno, feliz, aquele que conhece e obedece a Deus. E a Bíblia está repleta deste ensinamento. No próprio livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 1. Amem o Senhor, o Deus de vocês, e sempre guardem os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Guardem no sentido de obedecer. Jesus diz em João 14,15, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. 1 João 2, 3. E nisto sabemos que o temos conhecido. Vejam, de novo a expressão conhecer a Deus. E nisso sabemos que o temos conhecido. Se guardamos os seus mandamentos, se obedecemos às suas palavras. Aquele que verdadeiramente ama a Deus, ele ama obedecer a Deus. Ele ama a lei de Deus. Nós falamos isso nos últimos domingos. Ele ama saber que Deus se preocupa com ele, que Deus colocou as suas leis para o seu cuidado, para a sua felicidade, e ele ama obedecê-lo. Então, boa parte, ou a principal razão da infelicidade da humanidade é por não obedecer a Deus. Mas vejam, não é apenas um obedecer e saber o que pode e o que não pode, uma vida legalista, mas é uma vida de que alguém que ouviu a Deus, que se relaciona com Ele, que o ama e que quer servi-lo, e que quer obedecê-lo, e que verdadeiramente se devota a Ele. O que é a piedade e a devoção, senão uma vida de obediência a Deus? E os 10 mandamentos vão dizer e mostrar para o povo se o povo realmente amava a Deus. Você conhece os 10 mandamentos? Você se lembra dos 10 mandamentos ou acha que esse é apenas um texto para os judeus? Porque se nós realmente amamos a Deus, nós não temos outros deuses além dele. Ah, mas é claro, eu não adoro outros deuses. Mas será que o seu coração não se devota a outras coisas? Que o seu coração, talvez você não pare diante de uma outra religião, de um ídolo, e faça uma oração para ele, mas será que você não espera que você seja feliz se você tiver algumas realizações materiais e que isso te satisfaça? Será que realmente temos obedecido não ter outros deuses diante dele? Será que não fazemos imagens de escultura, nem nos prostramos diante delas? Quantos crentes vivem na dependência da felicidade? Quantas
mensagens de prosperidade, de barganha com Deus, fazem com que as pessoas se prostrem diante de Deus, mas apenas para receber dele um bem maior, uma dádiva maior, um celular melhor, uma casa melhor. Eu já ouvi testemunhos muito diretos, específicos sobre isso, ou para a pessoa era testemunho, mas a verdade era que era um testemunho. Que alguém dizia, olha, eu vou na igreja, eu vou lá no altar. E lá no altar eu coloco o meu celular. E Deus me dá um celular melhor. Olha aqui, o meu iPhone, não sei das quantas. Ele me deu. Porque Ele faz. Porque Ele dá. Irmãos, isso não é tão incomum quanto parece. Será que é diante de Deus mesmo que nós estamos nos prostrando? Será que é a Deus mesmo, o único Deus, que por ser Deus já é suficiente para nos preencher, mas que nós precisamos que esse Deus nos dê outra coisa, para que então Ele seja Deus para nós, para que então nós sejamos felizes nele? Será que não tomamos? Porque quando amamos a Deus, nós não tomamos o seu nome em vão. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Será que de fato amamos a Deus a ponto de reverenciá-lo? Ou falamos sobre Deus em piadas? Ou falamos sobre Deus de qualquer maneira, em qualquer roda, sem a menor reverência? Será que nos lembramos do dia de sábado para o santificar? No sentido de entendermos que Jesus é o nosso descanso, de entendermos que precisamos parar a nossa vida para ouvir a Deus, porque o que é que faz você parar? E infelizmente, muitas vezes, o que nos faz parar são as doenças. Agora eu precisei parar, porque eu fiquei doente. O que nos faz parar é somente quando nós não temos trabalho para fazer? Ou será que nós paramos intencional, voluntariamente, constantemente, disciplinadamente, para ouvir a Deus? Será que quem ama a Deus honra os seus pais? Porque quem ama a Deus honra os seus pais. Mas os outros eu não mato. Será que nós não matamos aqueles que nós odiamos? Porque Jesus disse isso. Aquele que odiar o seu irmão, ele já está condenado. Será que nós não matamos o nosso chefe? Porque nós o odiamos tanto. Será que nós não matamos aqueles que nos fazem mal, não os matamos em pensamento, quando deveríamos orar por eles, abençoá-los, interceder por eles, amá-los? Porque Jesus disse, amem os seus inimigos, orem pelos que o perseguem. Será que verdadeiramente temos amado a Deus? Não adulterarás. Será que não adulteramos quando nutrimos pensamentos impuros? Porque quem ama a Deus foge de situações que podem colocá-lo ou colocar o adultério em seu pensamento, foge de conversas imorais, foge de assistir alguma coisa na televisão, no celular, que lhe desperte pensamentos impuros. Porque da mesma maneira, Jesus disse, aquele que olhar para uma mulher com uma intenção maldosa, já adulterou com ela. Não furtarás. Aquele que verdadeiramente ama a Deus, aquele que verdadeiramente tem uma aliança com Deus, e todos esses mandamentos incluem essa ideia. Você tem uma aliança com Deus, porque Deus tem uma aliança com você. Deus tem uma aliança com o seu povo. A aliança de Deus é inquebrável.
Aquele que ama a Deus também não quer quebrar a sua aliança com Deus, quer obedecê-lo. Não furta. E não furta de várias formas. Não sonega, não pirateia, não morcega no ambiente de trabalho, né? Uma linguagem bem popular. Sabia? Você está furtando o recurso do patrão, o tempo do patrão, quando você finge que trabalha e não trabalha. Não cobiçarás. Aquele que ama a Deus, ele é satisfeito, ele aprende o contentamento com aquilo que Deus lhe dá, ele não precisa desejar o que é do outro. Amar a Deus é obedecê-lo. Amar a Deus é conhecê-lo, é ouvi-lo e é obedecê-lo. Não há amor a Deus se não há obediência à sua palavra. E, consequentemente, não há verdadeira alegria se não há conhecimento de Deus, escuta ativa e obediência à sua palavra. Então, não adianta você buscar a paz, a alegria, a verdadeira felicidade, se você não estiver conhecendo a Deus, ouvindo a Deus e obedecendo à lei de Deus. E Moisés, então, diz: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração. É isso que significa. Amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Você vai desprender, você vai consumir, você vai dar a sua energia, toda a sua energia, todo o seu vigor para amar a Deus. Será que nós temos dado a nossa energia, a nossa disposição para amar e servir a Deus? Estas palavras, versículo 6, que hoje lhe ordeno, estarão no seu coração. Vejam, irmãos, quando nós ouvimos a Deus, como falamos no domingo passado, quando nós meditamos na sua palavra, quando nós paramos e ouvimos a Deus, essa palavra vai ficando inculcada, como é a próxima expressão aqui do texto, ela vai ficando marcada, cravada, gravada, tatuada no nosso coração. O crente tem a palavra de Deus tatuada no seu coração. E ele está tão cheio de Deus, ele tem sempre disposição para servir a Deus, para amar a Deus, que isso transcende a sua própria vida, que isso é uma responsabilidade coletiva. Vejam, versículo 7, você as inculcará a seus filhos. Você vai sempre colocar isso na cabeça dos seus filhos, da próxima geração, porque Moisés viu, e ele sabia que era necessário ensinar a próxima geração para que toda a sociedade fosse abençoada, para que toda a sociedade fosse plena, para que toda a sociedade tivesse comunhão com esse Deus, para que toda a sociedade, para que os vizinhos, para que os lares falassem a mesma língua, amassem o mesmo Deus, vivessem para o mesmo Deus. E assim eles seriam felizes. E para os pais, será que temos inculcado nos nossos filhos a palavra de Deus, como um martelo que vai batendo num prego, e você vai colocando aquela palavra no coração dele, você vai repetindo aquela palavra, você o leva para a igreja, você dá o exemplo, você serve a Deus, você ama a Deus. Inculcará a seus filhos delas, das palavras de Deus, dos mandamentos de Deus, você falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Todas as circunstâncias da nossa vida são oportunidades para falarmos da lei de Deus. Todas. Quando a gente olha para os noticiários, nós podemos falar da lei de Deus. Veja, filho, veja, meu amigo, a lei de Deus não está sendo cumprida. Vejam, assassinatos, tristeza, corrupção.
Mas nós não, nós, povo de Deus, nós honramos os nossos pais, nós amamos os nossos inimigos, nós fazemos o bem àqueles que nos perseguem, porque essa é a palavra de Deus para nós. Você está lá levando o seu filho para a escola, o que você pode falar para ele da palavra de Deus? Nós precisamos aproveitar os momentos para ensinar os nossos filhos acerca da verdade da palavra de Deus. Mas também, irmãos, há uma outra aplicação para esse texto. Se a primeira é que as famílias devem cuidar dos seus filhos, os pais devem ensinar os seus filhos a amar a Deus, a ouvir a Deus. E esta é a aplicação mais direta, mas não é só isso. Há uma responsabilidade coletiva em ensinar, em nos admoestarmos uns aos outros. Talvez a forma mais clara aqui na nossa igreja, né, no dia de hoje, seja nós estamos cuidando das crianças. A igreja está cuidando das crianças. Como uma comunidade que ouviu a Deus, nós estamos ensinando as crianças também nos caminhos do Senhor. Nós estamos ensinando os pais para ensinarem seus filhos. Ali no ministério infantil, as crianças ouvem a palavra de Deus. A igreja contribui para o ensino da próxima geração. A igreja tem a responsabilidade de continuar ensinando toda a sua geração. Agora, não é só no ministério infantil. Todo o nosso investimento na igreja, toda a nossa disposição em servir a igreja, é também respondermos a isso. Você inculcará a seus filhos. Você vai investir em que a igreja seja um ambiente de inculcar a palavra do Senhor nas gerações. E se nós amamos a Deus, nós fazemos isso. Ou será que não? Será que nós servimos a Deus servindo a igreja? Será que nós fazemos parte do trabalho da igreja ou nós só usufruímos do que a igreja oferece? Ou nós só aprendemos? Porque, irmãos, o povo de Deus trabalha em favor do povo de Deus. Porque o povo de Deus ensina o povo de Deus. O povo de Deus dá e recebe. O povo de Deus não só recebe. E talvez houvesse ou exista ainda uma cultura do distanciamento entre a liderança e o povo. Quando, ora, quem serve a igreja são os ministros ordenados. O resto só recebe, mas não é assim. A reforma protestante, inclusive, reafirmou muito isso, o sacerdócio universal de todos os crentes. Todos os crentes são sacerdotes. Como você tem exercido o seu sacerdócio na igreja? Como você tem contribuído? Quando, irmãos, a maioria das pessoas só recebe. O que temos visto, e quem observa muito as igrejas, e estuda muito sobre igrejas, não sei se é o seu caso, a maioria aqui está aqui todos os domingos, né? Glória a Deus por isso. Ou seja, você não fica visitando uma igreja, você não é um igrejeiro. Talvez você já tenha sido. Mas nós que pensamos sobre a igreja de forma mais estrutural, acompanhamos tantas notícias, conversamos com tantos pastores. O que nós temos visto, irmãos, é que o que existe muito na membresia é como a igreja pode me servir. Como eu posso ser servido na igreja? E se eu não sou servido da maneira como eu gostaria de ser servido, eu procuro outra igreja que me sirva melhor. Se eu estou nessa igreja e o Kids não me serve do jeito que eu gostaria, eu vou para outro, porque é como um shopping. Eu vou de loja em loja, esperando aquela que me atenda melhor. Quando poucas vezes nós nos disponibilizamos para sermos um instrumento de servir melhor o povo,
Nós queremos o venha a nós, o meu reino. Não venha o teu reino, venha o meu reino. Eu quero que a igreja me sirva, eu não quero servir a igreja. Eu vou na igreja, eu ouço o culto e eu vou embora para minha casa. Quem sabe eu contribua com um pouco financeiramente. Talvez eu dê um dízimo, talvez eu dê uma oferta. E sim, inclui contribuir financeiramente. Mas não só isso. Nós temos poucos que fazem muito. Você pode olhar na nossa própria igreja. Os irmãos que nos servem, muitas vezes estão em 2 ou 3 ministérios. Alguns servem no Kids, os mesmos servem no louvor, os mesmos servem no diaconato. E sabe por que isso? Não é porque eles são super especiais e palmas para eles, embora glória a Deus por eles. É porque nos falta pessoas disponíveis para servir. É porque nós não olhamos para o texto bíblico com toda a sua clareza, expansão e aplicação. Inculcar aos filhos é somente para os pais. Que os pais cuidem dos seus filhos, que os pastores cuidem das suas igrejas. Eu não tenho filhos. Eu não preciso servir. A igreja que fique, eu que estou ouvindo o que Deus fala e vivo a minha vida, se é que vive. Porque muitas vezes nem isso, ouve a palavra de Deus, vai para a sua casa e não passa 1 minuto em meditação durante a semana, mas volta para a igreja, quer ser muito bem servido, quer que o fogo caia, que o Espírito desça, que línguas estranhas se manifestem. Mas nada disso acontece, então volta para a sua casa e diz, que culto frio, que culto sem graça. Mas a palavra diz, você as inculcará. Dá trabalho. Dá trabalho inculcar a palavra de Deus nos nossos filhos. No povo de Deus. Israel estava falando, Moisés estava dizendo, olha, inculquem a palavra de Deus nas gerações, na próxima geração, nos seus filhos. Trabalhem para isso, martelem. É a palavra de Deus, é a lei de Deus, conheçam a Deus. Todos vocês, ele não estava falando só para os pais, para os chefes das tribos, ele estava falando para todas as famílias do povo. Você as inculcará a seus filhos e delas falarás, quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Versículo 8. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Alguns séculos depois desse texto, os judeus criaram os filactérios e a mezuzá. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Alguns judeus, eles pegavam tiras de couro e amarravam pedaços das escrituras, da lei de Deus. E alguns colocavam nos seus cabelos. Vocês já viram os judeus que têm uns negócios de couro assim no cabelo? E eles colocavam aquilo para que a lei de Deus ficasse de frente aos seus olhos. Alguns amarravam e colocavam uma caixa com a lei de Deus, com resumos das leis, dos 10 mandamentos. Mas não era algo literal que Moisés estava dizendo. Outros colocavam nos umbrais mesmo das suas portas. Talvez você já tenha visto aquele filme, a série do The Chosen, quando os judeus entram e saem das casas e eles encostam nos umbrais das casas. Já repararam esse hábito que tinha? E alguns encostam lá, encostam no coração e entram e saem rapidamente, porque eles também guardavam pequenos pergaminhos da lei de Deus nos umbrais das suas portas, para que sempre ao entrar e ao sair de sua casa, eles estivessem diante da palavra de Deus. Mas não era só algo literal que Moisés estava dizendo, mas era para que a palavra de Deus estivesse sempre diante do povo.
sempre diante do povo, em tudo que eles forem fazer, em tudo que eles fossem fazer, quando eles estivessem indo trabalhar, quando eles acordassem. Irmãos, isso era um grande hábito na história da igreja. As pessoas meditavam na palavra de Deus de manhã ao acordar e obrigatoriamente à noite, todos os dias, de manhã e de noite. A palavra de Deus abre e fecha o dia. E alguns ao meio-dia, alguns em outro momento do dia, para que eles durante todo o dia estivessem se lembrando da palavra de Deus. Irmãos, que vergonha para nós, quanto que nós meditamos na palavra de Deus? Será que ela está mesmo diante dos nossos olhos? Será que realmente nós amamos a Deus? Se nós não o ouvimos, se a sua palavra é relegada a segundo plano, terceiro, quarto, uma vez por semana, só aos domingos. Mas o Senhor nos chama nessa manhã, nesse dia, no fim desse ano, para que a gente possa amá-lo de todo o nosso coração. Para que a gente possa ouvir a sua voz, para que a gente possa reconhecer quem Ele é, para que possamos nos lembrar dos seus grandes feitos. Quando Deus começa os 10 mandamentos, antes do primeiro mandamento, Ele diz: eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O nosso Deus, irmãos, é o Deus que nos livrou da escravidão do pecado. O nosso Deus é aquele que nos salvou, é aquele que nos redimiu, é aquele que nos escolheu sem que merecêssemos. Ele nos amou primeiro, é por isso que podemos amá-lo, porque fomos amados primeiro, porque fomos encontrados primeiro. O nosso Deus nos livrou da escravidão e da condenação do pecado para todo sempre. Para todo sempre, por toda a eternidade. Aqui, hoje, aqueles que são povo de Deus, que são filhos de Deus, não são mais escravos do pecado. Também não sofrerão a condenação do pecado, porque por eles Jesus Cristo pagou o preço na cruz do Calvário. Então nós somos livres, livres para amá-lo, livres para obedecê-lo, livres para amá-lo de todo o coração. Que realmente possamos encontrar a felicidade em ouvir a Deus e amá-lo de todo o nosso coração. Amém? Vamos orar, se você puder, se coloque de pé. Senhor Deus, estamos diante da palavra poderosa do Senhor. Queremos aprender a Te ouvir. Queremos ser sondados pelo Senhor. Queremos ser examinados pelo Senhor. Queremos também que a Sua palavra nos fira. Que a Tua palavra penetre o nosso coração. Penetre as barreiras do nosso coração. Que a Tua palavra penetre as proteções que colocamos, penetre o nosso coração duro, o nosso coração de pedra, para que a gente possa Te amar verdadeiramente. Para que a gente possa Te amar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa força. Para que as Tuas palavras estejam no nosso coração. Para que nós trabalhemos como povo do Senhor para inculcar a Tua palavra em nossa casa, em nossos filhos, em nossa igreja. Ó Senhor, nos faça responsáveis pela nossa igreja também. Nos faça conscientes da importância da igreja do Senhor, de sermos não só participantes, mas servos, mas dispostos a servir, para que, Deus, possamos fazer a nossa parte de ter uma sociedade que Te ama, que pelo menos Te conhece, que conhece as Tuas leis, a Tua voz, a Tua palavra.
os faça obedientes ao Senhor. Perdoa-nos, Pai, porque muitas vezes não temos te obedecido, porque muitas vezes temos obedecido o nosso próprio coração, os nossos prazeres, os nossos interesses, mas nós sabemos, tanto por experiência própria, quanto sabemos pelo que a Tua palavra diz, que quando vivemos só para os nossos prazeres, nós muitas vezes pecamos contra o Senhor, nós não somos felizes, nós sentimos a tristeza de não Te agradar. Ó Deus, então nos ajuda a obedecer ao Senhor e à Tua palavra, nos ajude a amar a Tua lei, a amar a Tua voz. Grava no nosso coração, no coração dos nossos filhos, no coração da nossa igreja, que o Senhor é o único Deus, que o Senhor é o único Senhor, que não há outro além de Ti. Ó Deus, nós Te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Nós Te amamos, porque o Senhor nos encontrou. Nós Te conhecemos, porque o Senhor nos conheceu primeiro. Muito obrigado, Jesus, pelo Teu sacrifício ali na cruz. E é em Teu nome que oramos. Amém.